Boa noite a todos. Decolores, viva a vida. Iniciamos agora o 9º dia da novena de Pentecostes e teremos como tema o dom do profetismo. Hoje teremos a participação dos nossos irmãos cursilistas, do Chiquinho, da Liane, do Ricardo, Ângelo, Adriano, Corinto e o nosso querido Padre Chico. Convido a todos a participar de mais um momento maravilhoso com nossos irmãos cursilistas. Podemos? Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao dom do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Esse ano, o nosso subsídio fala do primeiro amor. Queremos lembrar o nosso primeiro amor, o Guia do Peregrino, fazendo a nossa oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Leitura da primeira carta aos Coríntios. Procurem o amor. Entretanto, aspirem
aos dons do Espírito, principalmente a profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele, em espírito, diz coisas incompreensíveis. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta, consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Eu desejo que vocês todos falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este mesmo as interprete, para que a assembleia seja edificada. Portanto, irmãos, aspirem ao dom da profecia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, saudações de colores. Como o Adriano proclamou agora, essa passagem de São Paulo apóstolo aos Coríntios, a comunidade de Corinto, fala sobre a profecia. A profecia é uma mensagem que revela os desejos de Deus para com a humanidade. Deus, por sua vez, se utiliza do ser humano para essa missão. Resumindo, o profeta é todo aquele que recebe a mensagem de Deus e, usando das suas próprias palavras, a transmitem aos homens e mulheres de seu tempo. No documento de Aparecida, bem no parágrafo 30, deixa bem claro: a história da humanidade, história que Deus nunca abandona, transcorre sob seu olhar compassivo. Por isso, nós, como discípulos e missionários de Jesus, queremos e devemos proclamar o Evangelho, que é o próprio Cristo. Portanto, os cristãos, todos nós somos portadores de boas novas para a humanidade, não profetas de desventura. Deixa bem claro também, no parágrafo 210, e ele ressalta que homens da igreja no coração do mundo e homens do mundo no coração da igreja. E eu gostaria também de falar um pequeno trecho do Evangelho do mesmo Paulo, nosso patrono, a Timóteo. O capítulo 3, versículo 16, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. A pessoa que é Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Muito bem. Ser profeta nos dias atuais requer coragem e ousadia. Além disso, precisa manter aguçada a percepção da realidade. Ao se referir a aguçar a percepção, é entender que os pensamentos estão sendo influenciados pela pós-modernidade e pelo amplo pluralismo social e cultural. E tem mais. Como se pode vislumbrar um futuro promissor se a gente não faz ideia do que está acontecendo no presente? Ocorre que no processo de evangelização persistem ainda linguagens pouco significativas aos ouvidos das pessoas.
As palavras parecem não levar a nada. As mudanças culturais dificultam a transmissão da fé. Na Fratelli Tutti, o capítulo 9 inteirinho aborda claramente as sombras de um mundo fechado. E o Papa ressalta como fim da consciência histórica. Está se referindo à pós-verdade e a classifica como uma espécie de desconstrucionismo, sob um forte desejo de começar tudo do zero. Uma opção orquestrada para dizimar os valores do reino. O que está acontecendo? Realmente, a gente percebe que sempre foram utilizados como base da sociedade tudo aquilo que foi transmitido pelos nossos pais e até pelos mestres. E a gente percebe que, como profeta no mundo onde impera a pós-verdade, e ver que as pessoas não se comprometem com mais nada, é algo para se repensar como profeta. Se não existe um modelo que possa trazer um alento a curto prazo, o que eu devo fazer? O que precisa é rever alguns conceitos, se aprofundar no assunto e colocar em debate na comunidade. Esses fatos causam inquietudes no nosso coração e não se pode deixar à margem. Em se tratando de comunidade, no parágrafo 36 da Fratelli Tutti, o Papa coloca com muita sabedoria, e ele diz aqui: se não conseguirmos recuperar a paixão compartilhada por uma comunidade de pertença e solidariedade, a qual saibamos destinar tempo, esforço e bens, desabará ruim que nos engana e deixará muitos à mercê da angústia. E esse vazio existencial está permeando a sociedade. Logo depois, no item 78, ele vem de encontro falando exatamente o que somos chamados a convidar outros e a encontrarmos-nos em um nós, mais forte do que a soma de pequenas individualidades. Lembremos-nos de que o todo é mais do que a parte, sendo também mais do que simples soma delas. E aí ele nos faz um alerta: renunciemos à mesquinhez e ao ressentimento de particularismos estéreis, de contraposições sem fim. Deixemos de ocultar a dor das perdas e assumamos os nossos delitos, desmazelos e mentiras. A reconciliação reparadora nos ressuscitará, fazendo perder o medo a nós mesmos e aos outros. Está aí o grande ponto do que tem que basear o profeta. Ora, se é preciso viver em comunidade para fortalecer a fé e a certeza da missão, cabe a uma reflexão: estamos sendo comunidade? Todo profeta precisa se preparar para expressar. E aí, na mesma proclamação, na mesma passagem de Paulo aos Coríntios, ele diz, logo em seguida, no capítulo 6, ora, irmãos, suponhamos que eu me apresentasse entre vós falando em línguas, e que e o que sereis útil se não vos comunicar nem revelação, nem conhecimento, nem profecia e nem ensinamento. E logo no versículo 9, e se assim também vós, se não usardes uma linguagem clara, como sereis entendidos? Na verdade, estareis falando ao vento. Olha
como é grande essa reflexão de hoje. Falar em línguas. Eu posso até enxugar. Se a gente falar a língua do coração, é muito bem conhecido, porque o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Paulo VI nos deixou-nos uma reflexão que merece relatar aqui hoje. O mundo moderno ouve com maior boa vontade as testemunhas, muito mais que os próprios mestres. Se ouvem os mestres, é porque eles são testemunhas. Para dar testemunho da verdade, é preciso buscar a verdade em Deus, aplicá-la na nossa vida, testemunhar aos outros, não por imposição, mas como propósito de vida. E o Papa Francisco enfatiza muito bem na Fratelli Tutti, que esta novena venha nos cumular de dons a missão que nos é dada. A exemplo do ocorrido no cenáculo, que o Espírito Santo nos ilumine, a fim de se ver com clareza, com olhar humano, os fatos da vida que permeiam a nossa sociedade, julgar com discernimento da fé e agir cristamente, pessoal e comunitária, na tentativa de transformar os ambientes de forma ativa. E a oração diária que fazemos antes das refeições, que traga uma reflexão para hoje. Senhor, dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Que essa novena possa estimular em nós uma mudança de mentalidade para sermos profetas com alegria do Evangelho, como o próprio Papa vem enfatizando. A alegria deve ser a característica da nossa fé. Tirar de nosso semblante a expressão de velório que ele diz. Fraternal abraço a todos e que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre seja louvado. Profetas te ouviram, seguiram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando ao seu vigor. Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos do teu Filho, toda a igreja também vai, seguindo o teu chamado de ser santo qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero é te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero é te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou porém tua voz, que chama ainda hoje, nos convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que a si e dizem com firmeza, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui.
Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nesta reflexão do profetismo, nós vamos fazer, com o Padre Chico, uma dinâmica de perguntas e respostas. Então, Padre Chico, qual a relação do Pentecostes e do profetismo? Primeiramente, então, de colores e viva a vida. Eu agradeço essa rica oportunidade que eu tenho, essa rica oportunidade de participar no encerramento desta novena. Permita-me, Chiquinho, antes de responder essa pergunta, a lembrar que o movimento de Crucílios, com esta novena, quer também reativar e reviver o seu tema e o seu lema. O movimento de Crucílios, um caminho de santificação. O profetismo é uma forma de tornar-nos santos. É um caminho também de santificação. E como lema, sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Nós somos chamados a ser profetas da misericórdia. É a característica do profeta. Proclamar a misericórdia do Senhor. E temos como lema, profetas rumo ao jubileu, onde seremos todos irmãos. Muito bem, depois de ter anunciado o lema e o tema, eu vou dizer que a relação tem entre o Pentecostes. Desculpe que, por engano, foi ligado o microfone. Agora está desligado. Para compreender isso, a relação entre o Pentecostes, eu queria dizer assim, o Pentecostes tem uma relação íntima com a Eucaristia, porque ele aconteceu no cenáculo. O cenáculo é onde aconteceu a Eucaristia, a Santa Ceia do Senhor. E a igreja tem dois nascimentos, assim como nós. Um momento, aliás, tem um nascimento e uma geração. Nós fomos gerados por obra do Espírito Santo, a igreja foi gerada no cenáculo. E justamente no cenáculo a igreja missionária nasce para a missão, nasce novamente. Então a relação é esta, o profetismo cristão, porque existe o profetismo do Antigo Testamento. O profetismo cristão nasceu em Pentecostes. Como que ele nasceu em Pentecostes? O profeta é aquele que fala, que anuncia tudo aquilo que o Senhor inspira. Ele é um anunciador e, ao mesmo tempo, o profeta lhe denuncia. Não corresponde isso à vontade de Deus. E testemunha com a palavra e com a sua própria vida. Por isso, teve profeta que foi encerrado ao meio. Teve profeta que foi rejeitado. Por quê? Porque ele denunciava e porque ele vivia. O profeta, ele é chamado não só a falar para os demais, mas assimilar e viver aquilo que é dele. Então, uma relação. Seria interessante voltar aos textos de hoje de manhã, na liturgia, nos Atos dos Apóstolos, onde aparecia as características do cenáculo. Um vento impetuoso que abalava a casa, para derrubar todo o medo, todo o temor, porque o profeta não pode ter medo. O profeta é alguém que tem coragem, que é capaz justamente de pregar. Ele é um contraste. O profeta ele é um contraste na realidade, na sociedade e na vida. Ou ele confirma uma proposta que Deus faz. Ele se distingue.
ele não prega aquilo que o mundo vive, mas o contrário, ele anuncia a vontade de Deus. E ou denuncia aquilo que vai contra o projeto, o plano de Deus. E testemunha com a sua vida, tenta mostrar com a sua vida. Especialmente os profetas do Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo, que é o grande profeta do Pai. O que aparece, por toda a relação que tem com o cenáculo, Pentecostes com o profeta? O que aparecem sobre os apóstolos? É interessante esse detalhe. O que aparece sobre os apóstolos no cenáculo? Não apareceram raios, não apareceram luzes, apareceram línguas. E o que são as línguas? A língua é o órgão pelo qual nós falamos. Ou seja, aqui aparece o profetismo. Os apóstolos se tornaram profetas, todos eles, cada um com a sua característica. Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, etc. Cada um, e depois mais tarde Paulo, ele é um profeta extraordinário, o profeta das comunidades, o profeta da diversidade. Então a relação que é muito íntima, inclusive nos símbolos que aparecem em Pentecostes, o símbolo da língua, e que essa língua não é uma língua luminosa, não é uma língua é uma língua de fogo. Para o que o fogo faz? Ele transforma essas línguas que desceram, que se fizeram presentes sobre a cabeça dos apóstolos, eram línguas de fogo. Por quê? Porque os apóstolos precisavam ser transformados, modificados, precisavam queimar o medo, queimar a insegurança, queimar o temor e tornarem-se verdadeiramente corajosos, serem, assim como aquele barulho do vento, serem impulsionados a sair, a não ficar. O apóstolo, o profeta, é aquele que, por obra do Espírito Santo, ele é formado justamente um evangelizador. Então aqui está essa relação íntima que há entre o Pentecostes, que faz nascer o profetismo na igreja missionária. Porque no Novo Testamento, apesar de que João tem uma pequena participação no Novo Testamento, mas os grandes profetas do Novo Testamento começam a ser os apóstolos. São os grandes profetas do Novo Testamento. E nasceram justamente no cenáculo. Então, Chiquinho, essa é a relação que existe entre Pentecostes e o profetismo. Bom, Pati, vamos continuar então nessa nossa dinâmica, né? E como podemos então ser profetas hoje? Como ser profetas hoje num tempo de pandemia? Como ser profeta hoje numa sociedade pós-verdade? Como ser profetas hoje numa sociedade relativistas? Hoje nós somos profetas na medida em que nós somos, dentro daquilo que nós já falamos, somos anunciadores, somos denunciadores das injustiças, da inverdade, da mentira, das fake news, e somos profetas quando testemunhamos, procuramos viver. O primeiro passo para ser profeta hoje é proclamar, propor uma nova cultura. O profeta hoje é chamado uma nova cultura de vida, de relacionamento. Essa pandemia exige de cada um de nós uma mudança, uma nova cultura, um novo modo de ver o ser humano, de ver inclusive a presença de Deus, um Deus que não intervém na história, um Deus da liberdade, mas um Deus que nos acompanha, um Deus que está conosco. Nós somos os profetas hoje que anunciamos a presença de Deus, apesar de todo esse sofrimento, essa realidade. Somos profetas hoje da esperança. Há pouco antes que fosse aberta essa novena para todos, nós conversávamos disso. Quanta decepção, quanto desânimo, quanta tristeza. Nós somos chamados a ser os profetas da esperança, aquilo que está escrito nos livros, nos documentos da igreja e sobretudo do Papa Francisco. Exige-se
E é urgente que nós sejamos profetas da esperança para dizer para as pessoas, primeiramente com a nossa vida, apesar de termos máscaras não podem impedir que nós mostremos que temos a esperança, que não desanimamos, que Deus é maior do que a pandemia, que Deus não se deixa vencer pela tempestade, que Deus é maior que a tempestade. Então nós somos chamados a ser profetas da esperança. Somos chamados a ser, neste momento, os profetas da amizade. Somos chamados a ser os profetas da amizade. Tem muita gente solitária que precisa da nossa amizade, que é da essência do nosso movimento de cursilhos, que está na origem do movimento do cursilho, que nós, diz, segundo o Papa Francisco, diz, vocês, cursilistas, escolheram a amizade como garantia de perseverança. E hoje, essa garantia de perseverança significa, nós somos os profetas que pregamos a amizade, não a solidão. Essa pandemia, de alguma forma, nos propõe o isolamento e nos põe, de alguma forma, quase como leprosos isolados. E então o profeta é aquele que diz, a comunhão, na medida em que se dificulta a comunhão física, somos chamados a criar a comunhão espiritual, a comunhão de fé, a comunhão íntima em que nos sentimos irmãos nos símbolos, nos sentimos irmãos na missão, na experiência que nós fazemos. Então, profetas da amizade. Como ser profetas nesse tempo? Profetas da alegria. Não permitir que essa pandemia, que as mortes que nos machucam tanto, nos tirem a alegria espiritual. A alegria de saber que Deus está conosco e que Deus vê, que Deus não nos abandonou, que Deus não esqueceu de nós. Então somos esses profetas da alegria no meio da tristeza, no meio do choro, não daquela alegria que de ganhar um campeonato, uma alegria muito mais profunda, porque essa é passageira, mas a alegria de quem sabe que venceremos, a alegria de quem sabe que Cristo está acima desta realidade dura e difícil e que Ele nos garantiu que venceremos, porque Ele está no barco na nossa vida. Mas a alegria, nós somos os profetas do anúncio de uma vida nova pela conversão. Precisamos no mundo de hoje anunciar a conversão. Não devemos ter medo, fazer como São Paulo, convertei-vos. E creio que nesse ponto temos esquecido um pouco. Essa pandemia nos põe em choque, dizer por que existe essa realidade. Ela não será fruto do egoísmo, ela não terá como origem os interesses econômicos, interesses escusos que ainda não apareceram com clareza. Então, nesse momento, profetas, pela nossa palavra, pela denúncia das mentiras, das fake news e, ao mesmo tempo, profetas, realmente profetas que anunciam com firmeza a conversão. Somos chamados a convertermos a docilidade, convertermos a misericórdia, convertermos a uma vida de comunhão fraterna, essa necessidade de conversão. Por último, podia encontrar muitos outros termos, mas somos chamados os profetas da paz. Há pouco nós conversávamos, o mundo está irritado, o mundo está agressivo, a gente tem dificuldade, tem que cuidar, medir as palavras, porque as pessoas se ofendem, porque as pessoas logo partem para a agressão. Nós sabemos isso, vimos aí o que aconteceu em Santa Catarina, vimos em outros estados, vimos aqui no nosso estado, do Rio Grande do Sul. Há uma agressividade muito grande, porque por toda essa situação, por toda essa realidade que nós não estávamos e ninguém de nós está preparado. Então, nós como cristãos, profetas da paz, profetas da ternura, profetas do diálogo, esse é, Chiquinha, por aí, hoje que podemos ser profetas. Evidentemente que somos chamados a ser os profetas da oração, os profetas que oram
E agora, essa semana, eu recebia um vídeo onde mostrava que a neurociência comprova que existe um ponto no nosso cérebro que chamaram a neurociência, não qualquer um. A neurociência reconheceu definitiva e oficialmente que nós temos um ponto chamado ponto de Deus, e que no momento que as pessoas se dirigem a Deus, dobram os joelhos, se erguem o pensamento a Deus, nós estimulamos uma série de hormônios que produzem substância, além de bem-estar, de saúde, de paz, de vida melhor. Então, podemos ser profetas hoje anunciando Jesus Cristo, não ter medo de anunciar o Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Bom, e como o senhor falou, né? Então, profetas da paz, da alegria, da misericórdia, da esperança, da oração, e para isso nós temos algumas exigências, né, Padre Chico? Então, quais seriam essas exigências? Como poderíamos refletir sobre as exigências para os profetas hoje? A exigência que se exige para o profeta de hoje primeiro de tudo, é a própria conversão, a coerência de vida. Nós não poderíamos ser chamados de profetas se anunciamos alegria, esperança, a comunhão, a amizade e vivemos o contrário. Anunciamos a paz e criamos divisões e intrigas. Então, há uma exigência fundamental de conversão pessoal. Segundo, o profeta é alguém que vive em permanente contato com Cristo, que não pode intitular-se, porque o profetismo é um dom, que não vem de nós. Ninguém é profeta porque quer. Nós somos profetas porque recebemos esse dom. É um dom de Deus que fomos constituídos profetas. Por isso, é o Espírito Santo que nos capacita para ser profeta. Ninguém pode se intitular, eu sou profeta. Portanto, a união com Cristo, a comunhão com Cristo, a intimidade com Cristo, essa ligação, essa via dupla com Cristo, de ouvir a Deus. E eu costumo dizer assim, quando falo do profetismo, o profeta é alguém que tem um dos ouvidos em Deus e outro ouvido no povo. Ele ouve o que Deus diz e transmite para o povo. Ele ouve o povo e fala para Deus, para que Deus o inspire. Então, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus é fundamental para o profetismo. E eu vou colocar só 3, né? E a terceira condição é que ele seja uma pessoa comunitária. O profeta não é um isolado. O profeta não é um esquisito que anda por conta sozinho. Ele não é um andarilho. O profeta é um peregrino. É um peregrino. É um peregrino que tem segurança, não nele, mas na palavra de Deus. Era isso, Chiquinha. E agora, então, que estamos encerrando hoje a nossa novena, né, com esse tema do profetismo que está alicerçando todas as nossas reflexões nesses 3 anos, né, de 2019 até 2021, mas eu lhe pergunto assim, se o senhor poderia fazer para nós uma síntese dos dons que nós refletimos e uma ligação entre eles. Mas que bela pergunta. Nós começamos, eu não sei se eles não foram tratados na ordem que eles têm, porque os dons não têm ordem. Foram colocados na ordem. Os dons, nós os encontramos, os 6 dons, encontramos no livro do Isaías, no capítulo 11. Se alguém não foi ver, pode ver no capítulo 11 do profeta Isaías, nós encontramos os 6 dons do Espírito Santo, porque o 7º dom, ele foi dado por Jesus Cristo. Ele não existia no Antigo Testamento, eram 6 dons. E os dons correspondem a 7 necessidades que nós temos, a pessoa humana. O dom da sabedoria, e é importante aqui saber, o dom da sabedoria não é do saber, ele vem do latim do sapere. É o dom de poder degustar a vida, degustar a alegria de ser cristão,
a alegria de ser profeta, a alegria de sentir amizade, a alegria de sentir-se amado por Deus, querido por Deus, é o dom da sabedoria. Por isso, quem não tem o dom da sabedoria, de alguma forma está um pouco depressivo espiritualmente. Ele é o dom contra a depressão. O dom do entendimento, veja, ele tem relação. Para que eu possa realmente isso, eu preciso entender, mas não entender no sentido científico, mas entender no sentido teológico, no sentido de Deus, entender a vontade de Deus. Precisamos compreender a vontade de Deus. É o dom do discernimento, aquilo que nós tanto usamos no cursilho, o dom do discernir. Precisamos discernir. Como é que nós discernimos? Consultando a Deus. E esse é o dom do entendimento. Entendemos que essa é a vontade de Deus. Para isso é preciso o dom do entendimento. Quem que vai nos dar o entendimento? Como é que nós vamos saber se isso é vontade de Deus ou não é de Deus? Ou a gente chuta, ou a gente diz talvez seja. Não, o dom do Espírito Santo nos dá certeza. Maria teve certeza, veja, ela tem todos os dons do Espírito Santo, tem certeza. É o dom do entendimento. Ela entendeu que essa era a vontade de Deus, por isso ela muda o seu projeto. Nós, quando aceitamos uma vocação, entendemos que esse é o chamado de Deus, é o dom do entendimento, o dom da ciência. É a ciência, não a ciência científica, 2 mais 2 são 4. H2O é água. Nunca, veja, é ciência isso. Se uma vez H2O desce água, outra vez desce cachaça, poxa, não, sempre que tiver H2O é água. Sempre que nós tiver 2 mais 2, sempre vai dar 4. Assim, isso é ciência. Nós temos uma ciência espiritual. Se eu seguir os ensinamentos de Jesus, se eu me tornar discípulo missionário, é científico, é certo que eu vou chegar na casa do Pai. Não é uma possibilidade, isso é ciência. É ciência que quem aceita o amor de Deus e segue o ensinamento é certo. É ciência, não é possibilidade. Isso é um dom do Espírito Santo. Eu vou pular o dom da piedade, porque o dom da piedade não está lá no profeta Isaías. Vem depois o dom do conselho. O que é o dom do conselho? Nós temos a graça da experiência, temos a graça de entender, de discernir, temos o dom, precisamos ter certeza. Imagine que a gente tome um caminho e não sabe onde esse caminho vai dar. Imagine que eu sigo o ensinamento de Jesus e eu não sei onde vou terminar. Me falta o dom da ciência. E o dom do conselho. O dom do conselho é a necessidade. Ninguém se salva sozinho. Nós precisamos de ser ajudados humanamente. E precisamos ser ajudados por Deus. Precisamos consultar a Deus, precisamos perguntar a Deus, o que tu queres de mim, Senhor? Esse é o dom do conselho, deixar-se orientar pelo Espírito Santo. Esse é o dom do conselho. Aquela pessoa que aceita a orientação de Deus e consulta por isso e pergunta, não é aquele que diz, por isso é o dom do contrário do individualismo. É o dom da simplicidade de aceitar a orientação. O outro dom é o dom da fortaleza. Esse dom significa assim, é o dom da persistência, da perseverança. Não é verdade que há pessoas que começam uma faculdade e desistem, começam outra desistem, começam um trabalho e desistem. Eu encontrei uma senhora essa semana me disse, padre, reza para o meu filho, porque ele já está na 3ª faculdade e quer desistir. Ele começa o trabalho e não se... Tem gente que já está na 8ª, 10ª religião, credo religioso, começa e não persiste. Por quê? Porque não tem o dom da persistência, que é o dom da perseverança. Maria teve por excelência, entrou nesse caminho, é aquele que Jesus disse, quem põe as mãos no arado e olha para trás não é digno de mim. Mas para isso é preciso ter o dom da perseverança, persistência, o dom da fidelidade, que nós tratamos isso no cursilho. O dom do temor de Deus, não é o dom do medo, por amor de Deus. Estou terminando. O amor do medo é isso. Aí teria o dom do medo. Não, do temor de Deus. O que é o temor de Deus?
O temor de Deus é o dom que nos faz reconhecer que sozinho não somos capazes de nos salvar, que necessitamos da graça de Deus. É aquela história que se diz, a presunção de salvar-se por conta. Eu me salvo. Eu me salvo porque eu quero, porque eu sou inteligente, porque eu sou capaz. Esse dom é o dom que me dá a simplicidade e a humildade de dizer, sem nada, mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então esse é o dom da dependência filial de Deus. E por último, o dom da piedade, da filialidade, que é o dom da pietas e da filialidade. É o dom que Jesus nos deu. O Espírito Santo nos deu, mas foi Jesus que nos ensinou. Sois filhos e filhas de Deus. E é um dom isso, sentir-se filho. Tem gente que tem dificuldade. Sentir-se alegremente filhas e filhos de Deus, amados e queridos. É preciso ter o dom do Espírito Santo, senão a gente não se sente. Mas eu não sou digno, mas eu não consigo, mas isso... Falta o dom da piedade. Não é o dom da piedade, tem se entendido no cursilho da devoção. Não, isso é outra coisa. Não é o dom da devoção. Aquela pessoa é piedosa, isso é outra coisa. O dom do Espírito Santo, o dom da piedade, é aquilo que São João nos diz no capítulo 5. Considerai com que amor nos amou o Pai, que Ele nos chama de filhos e nós o somos de fato. Esse é o dom que nós pedimos a Deus. É por aí, Chiquinho, obrigado. Muito obrigado, Padre Chico, por esta reflexão para todos nós. E, mais uma vez, nessa novena, nós estamos com essa graça de Deus, todas essas reflexões. Hoje o Corinto, o Padre Chico nos brindando, que o Espírito Santo sempre nos ilumina. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, e em nossas almas acender o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito e do céu, mandai luminoso raio, vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz aos corações, grande defensor, nossa alma habitais, e nos confortai, na fadiga repouso, no ardor brandura, e na dor ternura, A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, e em nossas almas acender o amor de Jesus, e em nossas almas acender o amor de Jesus. Ó luz venturosa, que vossos clarões encham os corações, sem vosso poder, em qualquer vivente, nada de inocente,
lavai-o impuro e ragai-o seco, curai-o enfermo, curai-o enfermo. Dobrai a dureza, aquecei o frio, livrai do desvio, nos livrai do desvio. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, e em nossa alma acendei o amor de Jesus, e em nossas almas acendei o amor de Jesus. Senhor, assim como prometeste aos apóstolos o Espírito Santo, o dom supremo, enviai também neste momento a todos nós, especialmente agora que o mundo atravessa esses dias difíceis de pandemia, onde muitos sofrem pela dor e pela solidão. Dá-nos tua ternura, fortalece-nos com esperança. Onde houver medo, inspira-nos com teu amor. Transforma-nos em consoladores, aproxima-nos das pessoas com compaixão e ternura. Vós que sois a fonte permanente do amor, faça com que o amor, a misericórdia, a amizade sejam o alicerce de todos os nossos atos. A exemplo do bom samaritano, dai-nos força para que tenhamos consciência de amparar a todos, pois todos somos irmãos. Fazei com que sejamos igreja em saída, indo ao encontro dos outros, nossos próximos, e que eu possa amá-los como a mim mesmo. Ó Espírito, lembra-nos a graça de viver o presente, o hoje. Não há tempo melhor para nós. Agora e aqui onde estamos, é o único e irrepetível momento de fazermos o bem. Ajuda-nos a viver o presente com alegria de cumprir a nossa missão de evangelizadores de ambientes. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. O senhor pode nos conceder a bênção, Padre Chico? Eu quero dar a bênção no sentido que está no número 362 do livro de Aparecida, onde diz que necessitamos de um Pentecostes que nos tire do cansaço, do desânimo e nos impulsione para sair. E no número 548 nos diz: a igreja necessita de um novo Pentecostes. É dentro desse espírito, então, Deus Pai de bondade, pelo vosso amado Filho Jesus, nós vos pedimos, depois de termos feito esta novena, seguindo a exemplo de Maria, 9 noites de unidade, de súplica, derramai sobre o movimento de Cursilhos, sobre todos aqueles que nos acompanharam nestas noites, sobre nossos Gers, nosso Gen, nosso Ger, nosso Gedes, a abundante bênção e, sobretudo, uma bênção profunda dos dons do Espírito Santo, que nos levem a ser verdadeiros profetas da esperança, da alegria, da amizade, da conversão e da nova cultura. A bênção copiosa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Antes do Decolores, né, nós gostaríamos de agradecer a todos os que estiveram conosco nesta 9 noites, como falou o Padre Chico. Nós tivemos, na grande maioria das noites, quase 3.000 visualizações e participações. Isto deu o movimento de cursílios de cristandade do Brasil deu uma grande demonstração de unidade. E agradecemos também a todos os GERs que participaram, que assumiram o compromisso. Essa partilha de todos os GERs foi também um grande testemunho de unidade. Agradecemos aos jovens, a Dayana está aqui conosco hoje à noite, os representantes de Macros, todos os jovens que participaram e que abrilhantaram, fortaleceram, animaram, entusiasmaram a nossa novena. Muito obrigado a todos os jovens que propiciaram esses momentos para nós. Queremos aqui, hoje, né, está conosco o Ricardo Barros, mas queremos agradecer a todos também que ajudaram, partilharam como folclore, tão importante na animação das nossas novenas. Então, a todos aqueles que nos ajudaram com o folclore, muito obrigado. E queremos dizer que essa novena, como eu falei, é esse testemunho da unidade. Que possamos, a partir desse Pentecostes, sairmos mais fortalecidos, entusiasmados e criativos, e possamos viver como verdadeiros profetas rumo ao jubileu, onde todos somos irmãos. Muito obrigado, então, ao Padre Chico, a Liane, Ricardo, Adriano, ao Ângelo, ao Corinto, a Dayana. Hoje, muito obrigado. E muito obrigado a todos, gente. Uma excelente semana para todos. E que o nosso patrono e a nossa Mãe Aparecida nos conduzam nesta semana. Nosso Decolores, então, Ricardo? Decolores a todos os amigos, uma abençoada noite. Viva a vida! Decolores é a primavera cobrindo o caminho. Decolores são todas as flores, são os passarinhos. Decolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos, que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Venham todos, que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida e desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, sou teu irmão. Lá, 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 lá. De mão dada nas mesmas estradas, sou teu irmão. Vamos juntos. Decolores é a primavera cobrindo o caminho. Decolores são todas as flores, são os passarinhos. Decolores é o arco-íris, caminhos de luz. Venham todos, que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Venham todos, que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida
e desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, sou teu irmão. Viva a vida!